Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu compartilho materiais que contribuem para a edificação da vida cristã. E antes de irmos para o tema de hoje, eu peço que você, por favor, verifique se é inscrito no meu canal e, se não for inscrito, aproveite agora, inscreva-se e ative o sininho para ser comunicado quando eu postar um material novo. O nosso tema de hoje é como estudar a Bíblia, é a parte 2. Você vai se lembrar que no vídeo anterior eu falei de um modelo, digamos, um método de estudo da Bíblia que consiste em 5 passos muito simples, porém eficazes, para o estudo e a compreensão eficaz da Palavra de Deus. E esses 5 passos estão aí. Primeiro, selecione um verso, uma passagem curta. Eu enfatizei a ideia de que não precisa ser um conteúdo muito longo, muito extenso, porque senão você não terá tempo de se aprofundar num conteúdo muito extenso. Segundo passo, concentre-se, ou seja, foque na tarefa, na atividade do estudo e da compreensão da palavra de Deus. Terceiro passo, descubra a ideia contida no texto. O Senhor, que revelou o texto, tem uma ideia para você no texto. E você precisa descobrir essa ideia. E descobrindo essa ideia, vivê-la na sua vida diária. Quarto passo, demore o pensamento no verso. O que significa isto? Que você não pode ter um estudo apressado. Não há como meditar na palavra de Deus de modo apressado. Tem que dedicar tempo, dedicar interesse para que a compreensão da palavra seja a melhor possível. E, finalmente, assimile a ideia. Isso significa que tudo aquilo que você estudou agora fará parte da sua vida e conduzirá a sua vida no cumprimento da vontade de Deus. No vídeo de hoje, eu quero compartilhar basicamente 7 modelos para o estudo da Bíblia. Eu diria que 7 esquemas. 7 esquemas em forma de perguntas que facilitarão muito a sua compreensão da palavra de Deus. Bom, eu peço que você tenha agora em mãos a sua Bíblia, obviamente, eu tenho aqui a minha Bíblia comigo, está aqui. E eu peço que você tenha um caderno, uma caneta, a fim de tomar nota de coisas que provavelmente você aprenderá em nosso vídeo de hoje. Então vamos lá? Primeiro modelo para facilitar o seu estudo e compreensão eficazes da palavra de Deus. Aqui, ó. Olha esse modelo. Então você registra o texto bíblico que será utilizado para meditar, para estudar, e a seguir você pode se fazer estas 6 perguntas. Eu vou tomar inclusive como modelo para fazer o nosso estudo mais prático, o Salmo 23. Todo mundo conhece, então vai ficar fácil de acompanhar. Se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, Salmo 23. Vamos tomar esse salmo como referência. Primeira pergunta: qual é a palavra-chave ou a frase-chave do texto? E aí? Qual você acha que é a palavra-chave do Salmo 23? Tome nota disso aí no seu esqueminha, para que a compreensão fique registrada. Qual a palavra-chave? Pastor? Senhor? Nada me faltará? Segunda pergunta: qual o significado desta palavra ou frase para o capítulo? Se você resolveu de que a palavra-chave aqui é pastor, como é que essa palavra-chave explica o restante do capítulo? Terceira pergunta: por que será que foi escrito desta maneira? Por que o salmista Davi escolheu a metáfora do pastor e da ovelha para exprimir, para se referir à caminhada cristã? E aí podem surgir outras perguntas. A quarta, por exemplo, qual é o objetivo do autor com este capítulo? O que ele pretendia ao escrever o Salmo do pastor e da ovelha? Se ele escreveu quando era jovem, o que ele pretendia? Vislumbrar um futuro da companhia do pastor, do Supremo Pastor? Se ele escreveu quando já era uma pessoa de experiência, o que ele pretendia? Olhar para trás e reconhecer que, de fato, Deus o havia pastoreado durante toda a sua vida?
Quinta pergunta. Qual é o público-alvo desse texto? Para quem que ele escreveu? O capítulo que você está lendo, ou o verso que você está lendo, para quem foi escrito? Seguramente isso faz diferença. Se foi escrito para o povo de Deus, pode fazer diferença do que se foi escrito para pagãos, para gentios. E, finalmente, a última pergunta. De que forma este capítulo ou versículo se relaciona com o anterior e com o posterior? O Salmo 23, como é que se relaciona com o Salmo 22? E como é que se relaciona com o Salmo 24? Aliás, alguém disse que se o Salmo 23 é o Salmo do pastor, o 22 é do pastor sofredor. E o 24 é o pastor que virá em glória. E aí, o que você acha dessa percepção? De fato, há uma conexão entre o capítulo anterior e o posterior, quando tomamos como referência o Salmo 23. Bom, esse é o primeiro modelo. Tudo bem? Vamos para o segundo modelo? Segundo esquema, você toma registro do texto bíblico e aí se faz estas 6 perguntas. E esse modelo está focado em atitudes. Então, a primeira pergunta: o que aprendo a respeito das atitudes boas ou más? Aliás, deixa eu pedir para você me acompanhar. Vamos tomar como referência, para fazer mais prático o nosso estudo, segundo livro de Samuel, capítulo 9, Davi e o filho de Jonatas. Tendo como referência esse capítulo, conversemos sobre este segundo modelo. O que aprendo a respeito das atitudes boas ou más? Vocês lembram aqui da atitude de Davi, né? Ele, para cumprir a promessa feita ao seu amigo Jonatas, busca alguém, alguma família, algum familiar de Jonatas. E ele encontra esse familiar, esse filho de Jonatas, Mefibosete, e devolve a ele as terras que pertenciam a seu pai. O que você acha dessa atitude de favorecer, de ser bondoso com alguém? O que aprendo com isso? Segunda pergunta. Quais são os resultados dessas atitudes? No texto bíblico, a atitude de bondade, de graça, de misericórdia e de cumprir com sua palavra, demonstrada por Davi, favoreceu muito o jovem Mefibosete. E Mefibosete, que num momento era um fugitivo, se transforma num convidado do rei, morando no palácio do rei, alimentando-se no banquete do rei. Terceiro, quais devem ser as minhas atitudes, considerando que este capítulo fala da bondade de Deus para com seus filhos? Qual deveria ser a minha reação diante desse modelo, desse exemplo de Deus? No caso aqui também desse exemplo de Davi. 4. Como posso mudar as atitudes negativas? E se o capítulo mostrasse não bondade, mas antipatia, desprezo, como é que eu deveria me comportar diante dessas atitudes para mudá-las, para aprender a fazer a vontade de Deus? Quinta pergunta. O que aprendo a respeito das emoções? Esse capítulo de 2 Samuel 9 é um capítulo extremamente emotivo. O encontro de Davi com o filho do seu melhor amigo, o temor de Mefibosete, ele se compara a um cachorro. Todas essas emoções de alguém que busca o filho ou o familiar de um amigo e de alguém que está fugindo é muito bonito, é muito forte e, no caso de Mefibosete, é muito assustador. O que aprendo a respeito das emoções, da bondade de Davi, do temor de Mefibosete? E sexta pergunta. Há alguma sugestão de ajuda para se livrar de emoções como medo, preocupação, ansiedade, ódio, ressentimento, ciúmes? Aqui existe temor. Porque se você olhar aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, o versículo 7, então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você. Que sugestão é dada para se livrar do medo? É aprender a confiar. No caso de Mefibosete, confiar na palavra de Davi. No caso nosso, diante de Deus, confiar de que eles sempre têm uma alternativa para nos ajudar.
para nos libertar dos nossos medos que nos aprisionam e para nos dar a alegria de uma vida de confiança nele. Modelo número 3. Olha aqui. Você registra o texto bíblico e faz estas duas perguntas. E este modelo está centralizado em advertências, admoestações. Primeira pergunta. Quais são algumas das advertências que devo tomar para mim? No caso de 2 Samuel capítulo 9. Que advertências? No que você pensa ao ler esse capítulo? Alguma advertência? Aqui eu estou pensando agora, eu não preciso ficar fugitivo da vida, das pessoas. Eu posso me redimir, eu posso procurar um jeito de me libertar dos temores que fazem com que eu viva longe de tudo e de todos. Há alguma advertência no texto que você leu que você pode tomar para você? Porque Deus falando com você? Segunda pergunta, como posso seguir essas admoestações de forma concreta em meu relacionamento, ou em meus relacionamentos no lar, na escola, no trabalho, com outras pessoas, com os meus amigos? Se o texto que eu li me faz uma advertência, como é que eu posso colocar isso em prática nos ambientes onde eu me relaciono com as pessoas? Lembre-se que o propósito final da palavra de Deus não é nos informar apenas, é nos formar e nos transformar. Por isso, a leitura do texto que você faz a cada dia precisa comunicar algo a você e precisa colocar você diante de decisões para mudança de vida, para melhor, pela graça de Deus. Modelo número 3. Focado em promessas. Você registra o texto bíblico, aí faz essas 3 perguntas. Primeira, que promessas posso reivindicar como minhas? Vamos voltar lá para o Salmo 23? Lendo o Salmo 23, que promessa você pode tomar? Aqui temos várias promessas. Nada me faltará. Você está passando por um momento de desafio, de dificuldade, está faltando algo importante para você. Ao ler o Salmo 23, lembre-se, pela graça de Deus, Ele promete que nada faltará. E aí você vai ler o versículo 6, lá no finalzinho, diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma promessa lindíssima. Promessa que acalenta o nosso coração, traz conforto e paz ao nosso coração. Saber que, num momento, no futuro próximo, habitaremos com Deus para sempre, dando a Deus a vida de tristeza, de sofrimento e dando as boas-vindas a uma vida de alegria ao lado do Pai Celestial. Que promessas você pode reivindicar para você ao ler o texto que você está lendo? Segunda pergunta, há alguma condição que devo cumprir a fim de reivindicar essas promessas? No caso do Salmo 23, no versículo 1, está clara a ideia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se eu assumo, se eu aceito, me submeto ao Senhor como meu pastor, Ele promete cuidar de mim. Então a condição é tê-lo como meu pastor. E terceira pergunta, há alguma promessa específica de oração que devo reclamar? Quando você leu aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você sente que essa promessa é algo que você precisa do seu cumprimento? Então, ore a Deus sobre isso. Fale para o Pai Celestial. Deus, eu gostaria muito que essa promessa se cumprisse na minha vida, por favor. O Senhor está prometendo aqui. Tenha compaixão de mim. Cumpra esta promessa na minha vida, por favor. No seu tempo, no seu jeito. E ajude-me a confiar. Modelo número 5 consiste em 4 perguntas. Quais são as pessoas-chave nesse texto? Vamos voltar lá para 2 Samuel capítulo 9. Quais são as pessoas-chave aqui em 2 Samuel 9? Davi, né? O filho de Jonatas, Mefibosete, Ziba, que aqui aparece também. São as 3 pessoas-chave
que aparece nesse texto. Identificar as pessoas da narrativa, da história, é importante porque nos permite conhecer os detalhes da narrativa. Segunda pergunta, quais são os lugares-chave nesse texto? Aqui em 2 Samuel 9, há 2 lugares-chave. O primeiro é o lugar onde morava Mefibosete, Lodebar, versículo 5. E o segundo lugar-chave era o palácio do rei, em Jerusalém. Terceira pergunta, quais são os eventos-chave nesse texto? Aqui no caso da nossa história, é o encontro de Davi com Mefibosete. Esse encontro espetacular que colocou as emoções à flor da pele. E, finalmente, quais são as ideias-chave nesse texto? Fica claro aqui em 2 Samuel 9 que a ideia é de um rei bondoso que quer cumprir a sua promessa, feita com um amigo, e quer demonstrar graça para alguém, certo? E do outro lado você tem um rapaz, um homem que não tem nada e que é favorecido pela graça e a bondade do rei Davi. E esse texto, obviamente, nos leva a pensar na graciosidade, na graça, na bondade, na compaixão do nosso Deus em relação com cada um de nós. Modelo número 6, penúltimo modelo. Você registra o texto bíblico e você se faz 3 perguntas gerais com os detalhes específicos. A primeira pergunta geral, do que fala esse texto? O que ele diz para você? O que ele disse no texto? Está dizendo o quê? O Salmo 23 está dizendo o quê? Ele diz algo específico. Agora, o que esse texto me diz sobre Jesus ou sobre Deus? Que ele me cuida? Que ele me disciplina? Que ele está preparando um lugar para mim? E o que o texto me diz sobre a ajuda que Deus dá? Que ele me acompanha? Que ele me protege quando eu estou em meio aos meus inimigos? Então, primeira pergunta geral, do que ele fala, do que o texto fala. Segunda pergunta geral, por que esse texto é importante? Por que o Salmo 23 é relevante? Porque fala de cuidado de Deus? Porque apresenta a Deus como o supremo pastor que cuida da minha vida? Porque diz que em alguns momentos ele pode me disciplinar? E porque diz que ele promete me preparar ou está me preparando um lugar especial com ele? Algum pecado que Deus quer que eu confesse a partir do texto que eu li? Qual seria esse pecado? E a terceira pergunta geral, e agora, o que eu faço? Você precisa tomar decisões em relação ao que foi lido. Não basta informar-se, tem que dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, em nossa mente e sejamos transformados. Há alguma mudança que Deus quer que eu faça? Talvez eu tenha vivido como uma ovelha errante, sozinho, sem a ajuda do Supremo Pastor? Há aqui algum exemplo que devo seguir? Qual é o exemplo que devo seguir no texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9? Será que eu não preciso ser mais bondoso com as pessoas? Será que eu preciso ser mais gracioso com as pessoas? Tratar melhor as pessoas daquilo que eu tenho, do modo que eu tenho procedido com elas? Há alguma promessa que eu possa reivindicar como minha? Qual? Salmo 23. Senhor, por favor, livre-me das pessoas que querem me prejudicar. Será que essa promessa que eu gostaria de reivindicar a Deus? Bom, aí vai depender muito do momento que você vive. Mas a palavra de Deus certamente vai falar diretamente ao seu coração. E o último modelo é esse aqui, ó. Um modelo especificamente para estudo dos Salmos. Pode ser usado para outra porção da Bíblia, mas pensando nos Salmos. Primeira pergunta, do que fala este Salmo? Do que fala o Salmo 23? Ou o Salmo 46? Ou o Salmo 139? Qual é o assunto dele? Depois de uma leitura clara, você é capaz de identificar isso. Segunda pergunta geral, por que este salmo é importante? Porque fala do cuidado de Deus? Fala do louvor a Deus? Fala da forma maravilhosa como Deus me criou? E terceira pergunta geral, o que faço após ler este salmo? Alguma mudança que Deus quer que eu assuma pela graça dele? Algum exemplo que eu devo seguir que está registrado nesse salmo? E qual é esse exemplo? Finalmente, alguma promessa que eu possa reivindicar nesse salmo?
e que de fato eu preciso do cumprimento dessa promessa na minha vida, qual é essa promessa? Fale com Deus. Fale com Deus a respeito dessa promessa e certamente no seu momento, no seu jeito, Ele vai trazer essa promessa para a sua vida. Amigos queridos, eu quis compartilhar com vocês esses 7 modelos, ou esquemas, ou perguntas que direcionam o nosso estudo da Palavra de Deus. Lembre-se, estudar a Palavra de Deus deve ser é algo que exige o melhor da nossa concentração, o melhor do nosso intelecto. Por isso, a cada dia, precisamos ir ao texto bíblico, ir à Sagrada Escritura com dedicação, com carinho, com esforço, porque aqui na Palavra de Deus nós temos o alimento que precisamos para as lutas do dia a dia. E eu queria terminar lembrando a você, querido amigo, querida amiga, que necessitamos mais do que apenas informação. Necessitamos de transformação. Portanto, quando você estudar a Palavra de Deus, aqui minha Bíblia, ó, quando você estudar a Palavra de Deus, não se preocupe apenas em conhecer os detalhes do texto. Preocupe-se em permitir com que o Espírito Santo fale ao seu coração e promova as mudanças que precisam acontecer. Posso orar com você? Querido Deus, obrigado por esses minutos preciosos que dedicamos a conhecer um pouquinho mais algumas ferramentas que permitem, ajudam, possibilitam um estudo mais eficaz, uma compreensão mais eficaz da Palavra de Deus. Muito obrigado por esse privilégio que temos de ter a Tua revelação conosco, orientando a nossa vida. Eu peço a bênção especial pelo amigo, amiga que acompanha esse vídeo e pela sua família também. Em nome de Cristo, amém. Querido amigo, você pode voltar a este vídeo, tomar nota das orientações que aqui foram dadas, você pode revisar essas perguntas, quem sabe você pode fazer uma cópia pequenininha, colocar na sua Bíblia, e de tal forma que quando você estiver estudando algum texto, você olhe as perguntas e elas possam tornar seu estudo e compreensão muito mais eficaz. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.